De maneira sintética, eu queria fazer assim um pequeno diagnóstico desde da ECO 92 até onde a gente chegou aqui para contextualizar o momento que a gente está vivendo, né? Houve a ECO 92, pela primeira vez houve a possibilidade, com aquele clima importante que aconteceu do Rio de Janeiro, captar um primeiro empréstimo bastante significativo, como o Rocco já colocou aqui, a Dora já colocou, a Dora participou do início da concepção, né? E isso foi se materializar efetivamente no final do governo Brizola, na assinatura dos contratos, e tivemos início, o início final do governo Brizola, início do governo Marcelo Alencar. Talvez ali e aqui eu quero colocar sempre no sentido de que a gente faça uma reflexão sobre os problemas, olhando para frente e buscando, de alguma forma, evitar que erros que foram cometidos não se cometam mais. Não no intuito de ficar olhando no retrovisor, né, porque é aquilo que todo mundo que fica só, óbvio, olhar para trás para não errar, mas se ficar só olhando no retrovisor, acaba batendo com o carro, né? Enfim, então, olhar para frente. Mas o fato, na minha avaliação, e que eu tenho debatido com a sociedade, eu acho que nós tivemos ali dois grandes problemas. Um de comunicação. Por quê? Porque naquele momento, na euforia, o primeiro empréstimo, ECO 92, acabou se colocando para a população, e o Rocco tangenciou aqui o próprio nome do programa, né? Se colocou para a população que com aquele empréstimo, o produto que seria entregue daquele empréstimo seria uma Bahia limpa e recuperada para todos nós, né? Rocco, foram investidos na primeira fase do programa, contando o que falta a gente pagar, porque é um empréstimo, né? A gente acaba de pagar em 2019, então eu vou botar isso na conta, 2,8 bilhões de reais. Ou seja, de 95 a 2006, quando o programa efetivamente foi encerrado, mais o que falta a gente pagar, que a gente acaba de pagar em 2019, nós estamos falando de 2,8 bilhões de reais. Eu quero dizer isso porque é o seguinte, às vezes a gente vê números, foram gastos 10 bilhões na Baía de Guanabara, e não sei mais o que. Então, a gente, acho que falava isso com o Axel, né? Aliás, agradecer sempre ao Axel, no dia que eu aceitei o convite, primeiro dia, 2 de janeiro, meu aniversário, quando eu assumi de novo, sentei nessa bomba atômica aqui que eu estou sentado, foi lá o Axel, junto com o Torben, a gente fazia a primeira reunião que envolveu o Baía de Guanabara e o futuro, né? Mas, enfim, então, acho que o primeiro erro de comunicação, se disse para a população, e eu não acho que não foi uma forma assim ufanista, talvez por falta mesmo de compreensão da complexidade do problema. Só para vocês terem uma ideia, a gente agora, com o PISAN, a gente encerrou, e até porque é uma obrigação legal, os planos municipais de saneamento dos municípios do entorno. Só falta Caxias, né? Para que a gente possa, obviamente, ter uma Bahia, vamos dizer assim, despoluída, quando a gente não tiver a universalização do saneamento nos municípios do entorno, sobretudo São Gonçalo, os maiores, Nova Iguaçu, né? Enfim, dos municípios da Baixada e dos municípios aqui em Niterói, há um avanço maior, né? Bem maior, do que esses municípios. Sabe quanto custa isso? Esses planos de saneamento, eles têm o mérito de fazer uma análise mais detalhada, de dimensionar onde se deve botar as ETEs, enfim, é um estudo mais aprofundado, que analisa outras questões, mas sobretudo essa. Esses estudos, somando os 15 municípios, para se universalizar o saneamento, são necessários 12 bilhões de reais. Então, como lá atrás, para você ver o problema, lá atrás se comunica para a população que com 2 bilhões, né, porque aqui já está juro nisso aqui, na época, que nós estamos falando do empréstimo em dólar, na época, de 1,1 bilhão de dólar. Eu só quero lembrar que naquela época, nós estamos falando de 94 a 98, dólar 1 para 1, Fernando Henrique, aquela coisa depois da desvalorização. Então, em preços médios, nós vamos, se a gente
nós estamos falando de um dólar médio de lá para cá, 2, mais o que nós estamos devendo pagar, o número exato é esse, em torno de 2 bilhão e 800. Né? Então, se comunicou para a população que com 2,8 bilhões ia resolver um problema que a gente sabe que precisa de 12, no mínimo. Então, é aquela coisa que nós políticos, às vezes, ou na maioria das vezes, erramos do ponto de vista de prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Né? Então, isso foi o primeiro grande... Aquela história, você gerou uma expectativa na população que você não ia cumprir. Então, esse é o primeiro erro estratégico. Talvez se fosse feita uma comunicação adequada disso, talvez a gente não estivesse tendo tanto problema como a gente tem com esse tema. Então, um dos primeiros desafios é resgatar a credibilidade, a informação e a transparência das ações. Ponto 1. Ponto 2, um outro grave problema, fruto também talvez da falta de experiência, que foi um problema de planejamento. O que se fez? Aqui, a grosso modo, você quando vai esgotar um sistema, como nós estamos fazendo agora em Alcântara, né, aliás, aqui em São Gonçalo, né, no bairro de Alcântara, inclusive a Dora tem nos ajudado, esse projeto Aguadeiro que ela falou aqui, é um projeto que está sendo feito por um programa do governo do Estado, em parceria com o IBG, né, no sentido de formar a consciência das pessoas ao longo da execução da obra. Né? Aliás, um projeto maravilhoso, porque você mexe com a cabeça justamente de quem vai cuidar e vai projetar no futuro uma nova consciência, que são esses jovens que a gente viu nas fotos. O que foi feito lá atrás, diferente do que está se fazendo agora? Ao se projetar o esgotamento, se separou. Um sistema de esgotamento, a grosso modo, ele tem uma estação de tratamento de esgoto, ele tem os chamados troncos coletores, são aqueles troncões grandes que saem rasgando as cidades, eles têm os troncos secundários, depois outros e até a ligação na casa das pessoas. Né? O que aconteceu nesse primeiro programa de despoluição, que na verdade não é despoluição, desse primeiro programa de saneamento? Se fragmentou isso, se fez uma licitação para as estações de tratamento, uma outra para os troncos, né, e uma terceira para fazer ligações de redes secundárias e intermediárias. O que aconteceu? Não precisa ser um engenheiro especialista para entender o seguinte, é muito mais fácil você construir uma estação de tratamento, que é um prédio, num terreno plano, do que você sair rasgando uma cidade urbanizada, com troncos, sem contar outras questões, que uma parte era contrapartida e outra não era, mas o fato é o seguinte, o exemplo maior desse erro de planejamento, que de certa forma é o símbolo, talvez maior de um erro de planejamento, é a estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo. Ela ficou pronta lá atrás, no governo Marcelo, e o esgoto começou a chegar no governo Sérgio Cabral. Fruto desse segundo erro, que eu chamo os dois grandes equívocos na concepção desse programa, a comunicação e o planejamento. Então, a gente tem que aprender com os erros. E isso, de certa forma, como o Rocco disse aqui, nebulou, né, empastelou os importantes avanços que aconteceram. Né? Se não é esse programa hoje, a gente não tinha o emissário submarino de Caraí que melhorou a praia de Caraí. Se não é esse programa, a gente não tinha a estação de Alegria, a gente não tinha a estação de Pavuna, a gente não tinha a estação de Sarapuí. Só que essa névoa de comunicação e de planejamento embotou, né, embaçou os avanços que esse programa teve. Então, em linhas gerais, esse é o diagnóstico que eu faço de onde a gente está. E o desafio, como o Rocco já disse aqui, esse programa ele foi, assim, 90% ou mais desses investimentos foram focados no saneamento, ou seja, no tratamento de esgoto, na carga orgânica. Né? E se a gente for olhar, assim, também, a grosso modo, de forma muito sintética, e olhar para uma baía, para a Baía de Guanabara, eu, particularmente, assim, a gente classifica em 5 componentes de atuação.
né? O esgoto, que nós estamos falando agora, o resíduos sólidos, que esse programa ele praticamente tangenciou de forma muito pequena, ou seja, ele não tocou significativamente nessa questão. Uma coisa que ele tocou, aparelhou a FEMA, mas vamos dizer assim, eu concordo com o diagnóstico da Dora, houve um grande avanço. Se teve uma coisa que avançou nesses últimos 20 anos, foi a questão do efluente industrial, né? Que foi um misto da melhora institucional dos órgãos, mas, sem sombra de dúvida, muito da consciência da população que cresceu e da responsabilidade do setor empresarial, que viu que não dava para continuar do jeito que estava. Então, isso avançou significativamente desde o início do programa e tinha um componente lá de controle industrial das 150 maiores empresas, das 200 maiores empresas, um acompanhamento de reforço institucional, e isso avançou. Agora, tem dois assuntos que a gente sequer tangenciou. Um é a sedimentação da Bahia. A gente sequer passou perto, né? Quem conhece a Bahia, sobrevoa a Bahia, vê que ela tem um grande aporte de sedimentos e nunca houve nada estruturado para enfrentar esse tipo de situação. Além de que é uma questão agora urgente, né, que a gente precisa debater, né, que é a questão do zoneamento da Bahia. Realmente, quem passa na ponte é um paliteiro, né, e tem aí uma discussão de se ampliar isso, um debate da diretoria, essa é uma competência da diretoria de portos e costas, de fazer um zoneamento. Tem aqui a questão dos botos, né, a gente está aí com um programa, junto com o MACA, de apoiar a questão dos botos, mas se vocês verem ali, o próprio é uma coisa central, acho que apoiar e tentar inverter esse ciclo de mortandade dos botos, né, que são hoje só 35, é uma coisa de esperança, né? Por isso que a gente fechou um convênio com o MACA de 9,2 milhões, inclusive para estudar a possibilidade de transmutação, ou seja, de trazer botos de outros lugares mas primeiro, para isso, tem que inverter a lógica, né? E os botos, basicamente, o grande problema dos botos não é nem o esgoto, é o barulho em relação à questão dos navios. Você vê aqui pelo próprio gráfico que a Dora mostrou, em 95, quando o programa começou, tinham 70 botos. Passaram 20 anos, a gente perdeu a metade, estamos com 35. Os 400 era lá de trás. Nós estamos falando de 35. Às vezes parece que os 500 morreram recente, mas levamos 20 anos, o problema é grave, precisa ser, mas não é que morreu de 400 para 35. Desde que o programa começou em 95, eram 70 que vieram para 35. Né? E morrer é muito grave. Então, é por isso que a gente está firme apoiando isso como um instrumento de esperança. Agora eu quero falar do futuro. Né? O que acontece? Nós precisamos de 12 bilhões para universalizar o saneamento. Não temos esse dinheiro. O Estado não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro no orçamento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lançamos e vamos fazer um programa de parceria público-privada. Né? Isso é uma política de governo, não é uma política só da Secretaria de Meio Ambiente, em diversas áreas. Buscar iniciativa privada para estar junto num programa como esse. Então, a gente contratou a empresa brasileira de estruturação de projetos, que é uma empresa que tem uma licitação, ela está fazendo um estudo. A ideia é que em 7, 8 meses a gente tenha já a manifestação de interesse para lançar no mercado a parceria público-privada para enfrentar esse tema. Né? Eu acho que são os dois grandes... Obviamente, a Baía de Guanabara não vai ficar despoluída na minha gestão, nem da do governador Pezão. A gente tem que fazer uma autocrítica, o governador fez, eu assumi em janeiro, mas nem por isso eu posso me eximir. Não foi o governador, nem o governador Cabral, nem o governador Pezão, que sentaram lá com o Comitê Olímpico para dizer que ia despoluir 80% da Baía de Guanabara, e nem eu quero me eximir de responsabilidade, porque eu era líder do governo, apesar de não tratava diretamente desse tema, mas tenho também responsabilidade. O fato é que, quando a gente disse para a sociedade que nós vamos despoluir 80% da Bahia até a Olimpíada, a gente só deu um tiro no pé de novo da comunicação. A gente só reforçou o problema da comunicação que teve lá atrás. Entendeu? Então, quando eu digo que como meta da nossa gestão, né, e aí eu agradeço muito o Axis, como meta da nossa gestão, nós colocamos duas.
dar largada a esse programa de parceria público-privada, ou seja, ele efetivamente começar, ou seja, ter um novo modelo com a forte participação da iniciativa privada na questão orgânica, e aquele que eu acho que é o mais importante, que é o Guido Cuida, e a gente assinou uma cooperação técnica com o Banco Mundial e com a FBDS, né, que todos os programas de despoluição que a gente observa no exterior e que avançaram, eles tiveram um dono. A Baía de Guanabara não tem um dono. E nós, do meio ambiente, cuidamos de controle industrial. A SEDAI cuida da questão do esgoto. A diretoria de portos regula o fluxo. A Marinha, se tem um vazamento de óleo na Bahia, é a Marinha que tem que ir lá multar e fiscalizar. Os 15 municípios cuidam do lixo. Então, é um bando de gente metendo o bedelho na Bahia e não tem uma coordenação de gestão dessa Bahia. Então, esse é o grande desafio. Deixar uma institucionalidade, deixar uma governança da Bahia. E a gente, então, assinou esse convênio, né? Isso vai ser feito de forma participativa, né? A FBDS já está começando a ouvir as pessoas e a gente tem uma meta, até junho de 2017, a gente está com a Agência de Bahia instalada, com a participação da sociedade e com a participação do governo e dos usuários, para que a gente, junto, possa construir uma governança com transparência no médio e no longo prazo. O lixo, como todos sabem, né, o resíduo sólido, como todos sabem, é uma atribuição dos municípios. É competência dos municípios fazer a gestão. O Estado entra de forma suplementar. Tem uma coisa meio sem pai, né, que o Estado está assumindo, que é a questão do lixo flutuante na Bahia. Nós estamos atuando na consequência e não na causa. Temos lá um programa sendo desenvolvido de apertar a fiscalização da coleta, enfim, todo um desenho, mas também não dá para a gente continuar vendo, né, esse lixo que entra na Baía de Guanabara e não ter uma ação mais coordenada e mais sistematizada. E aí eu quero agradecer o Axis, que cedeu o Instituto Grael, né, cedeu todo o estudo intelectual, acho que Dora participou desse estudo também, né, cedeu gratuitamente ao governo toda uma concepção de gestão do lixo flutuante. Nós fizemos uma licitação de 18 milhões de reais, ela está em curso, nós já colocamos, vão ser 17 ecobarreiras, de uma forma diferente, uma forma muito mais sustentável, né, porque a gente tinha isso de uma forma muito precária, né, de coletas assim que, enfim, muito rudimentar, e hoje tem uma empresa que está não só implantando, mantendo, mas recolhendo o lixo e dando destino adequado ao lixo. Paralelo a isso, o sistema de ecobarcos, que hoje a gente também fez uma licitação, foi vencida pela empresa Pró-Oceânico, e essa empresa faz a gestão disso, ou seja, ela prevê, em função de corrente, maré, vento, onde estará a probabilidade de você ter mais lixo, e eles recebem antes, isso está em online, os barcos com GPS, ou seja, dando eficiência a um sistema de gestão. Nós só vamos ter uma posição mais clara, porque, na verdade, tudo é estimativo. Quando eu vejo a pessoa falar assim, chega 100 toneladas de lixo na Bahia, isso tudo é chute. Sabe aqueles especialistas que saem chutando? A gente, no Brasil, tem muito especialista do chute, né? Ele vem, a imprensa entrevista, ele solta um número. Estimar isso é uma coisa complexa. Hoje a gente vai saber, porque até março, porque tem um período chuvoso que vai mais lixo, tem um período que menos chove, então você tem um dado na época de chuva do que chega e tem um dado na época que não chove, né? Então a gente vai ter condição, porque esse sistema eu sei, por exemplo, quanto cada barco tirou de lixo. Hoje, pelo gerenciamento que eu contratei, eu sei quanto cada um dos 10 barcos tirou de lixo por dia. Antes eu não sabia nada, né? Então, eu vou saber quanto a empresa recolhe em cada ecobarreira. Aí a gente vai ter uma média efetiva. Agora, gente, o que já entrou de lixo é uma doideira, né? Então, aí agora a gente está com conluio para criar um programa mínimo, porque é o seguinte, quando a Bahia joga o lixo para a terra, a gente ir lá, a Clean também, ir lá e recolher para evitar que ele volte, né? Então, ou seja, um legado é esse, também é um novo sistema de gestão de lixo flutuante. Já falei demais, então são esses temas aqui que eu queria trazer para o debate e dizer exatamente isso. Acho que reconhecer o problema, tratar ele com transparência é o primeiro passo,
para que a gente possa, de forma concertada, por isso a importância da agência, dar os passos com transparência, não gerar falsa expectativa e poder avançar nesse que é o maior patrimônio que nós temos, patrimônio econômico, patrimônio social, patrimônio turístico, que é a Baía de Guanabara.